Então vamos lá. Lei de Coulomb. Vocês podem encontrar isso aqui, pessoal, no livro de vocês, na página 28, tá bom? Então na página 28 nós temos a lei de Coulomb do livro didático de vocês. Então vindo para cá, a gente vai ver um pouco da história da lei de Coulomb. Foi o francês Charles Augustin de Coulomb que formulou em 1785 a lei matemática que rege as interações entre partículas eletrizadas. Usando o modelo de Newton, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestava-se por meio de forças de atração e repulsão, dependendo dos sinais da carga. Então, olha aqui, ó. Nós temos a interação eletrostática, né? Onde sinais diferentes vai haver o quê? Vai haver uma atração, ou seja, sinais diferentes vai haver uma atração, ok? Cargas opostas vai haver uma atração. Então, sinais iguais, atração. Isso é interação eletrostática. Cargas iguais, repulsão. Cargas opostas, atração. Então, consideramos dois corpos eletrizados, né, com determinada distância, separados com cargas Q1 e Q2, separados por uma distância D. Então, eu tenho aqui dois corpos eletrizados. Eu tenho Q1 carga 1, Q2 carga 2, e são separados por uma determinada distância, que é representada pela letra D. Quanto às dimensões desses corpos, são muito menores do que a distância, podemos representá-los por pontos chamados de cargas elétricas pontiformes. Então, vocês vão encontrar lá nos exemplos e nos exercícios, sempre como serão chamados de cargas elétricas pontiformes. Por quê? Devido a dimensão desses corpos são muito pequenos com relação à distância. Então, serão chamados de cargas elétricas pontiformes, devido ao tamanho entre a distância dessas cargas elétricas serem muito pequenas. Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica chamada de força elétrica. Então, como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica chamada de força elétrica entre eles, que é representada pela letra F, força elétrica. A intensidade da força elétrica, o F, diminui à medida que se aumenta a distância de separação D. A direção da força elétrica é a direção da reta que une os corpos. Então, o que vai acontecer aqui? A intensidade da força elétrica diminui à medida que se aumenta a distância. Então, se eu vou aumentando a distância, é claro e natural que a força vai diminuindo, tá? Então, a direção dessa força, a gente pode observar aqui, vetor força elétrica. Tem uma setinha aqui em cima que é chamada de vetor, que está dizendo que a força ela é vetorial, tem um modo, direção e sentido, tá? Então, a partir do momento que eu vou aumentando a distância entre essa força, então é natural que essa força vai diminuindo. Então, a direção da força é a direção da reta que vai unir os corpos. Sentido da força elétrica. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Então, se eu tiver sinais iguais, o que vai acontecer? Essas forças elétricas vão sofrer uma repulsão, vão se separar, tá? Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Um exemplo bem claro aqui, eu tenho força com sinais, com o mesmo sinal, tá? Dois sinais negativos, o que está acontecendo? Elas estão sofrendo, dois sinais positivos, eles estão se separando, ou seja, está havendo uma repulsão. Cargas de mesma natureza, significa mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Então, sinais iguais, as forças estão se afastando, tá? A mesma coisa acontece com essa aqui, positivo e aqui negativo. Sinais iguais, uma repulsão das forças. Sentido da força elétrica. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, a força elétrica será de atração. Tá? Então, olha aqui, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários, a força será de atração. Então, aqui eu tenho dois sinais contrários, aqui, tem um sinal positivo e outro negativo. O que vai acontecer? Será uma força de atração. Sinais opostos a uma atração. Bom, de que forma foi feito isso aqui? Coulomb fez a balança de torção de Coulomb. Foi assim que ele provou a força dessas cargas, de interação entre as cargas, tá? Coulomb, a Charles Augustin de Coulomb, com sua célebre balança de torção, na verdade um dinamômetro, estabelecer a lei
matemática que possibilita o cálculo da intensidade das forças elétricas entre dois corpos eletrizados. Então você pode observar aí que era uma coisa muito rudimentar. Mesmo assim ele conseguiu colocar a lei dele em voga. Lei de Coulomb constatou que, segundo a lei dele, o módulo da força da interação entre duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, ela é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, que são os módulos. Módulo é o que? É o valor do vetor, tá? É o número das duas cargas inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. O que significa isso? Bom, ele quer dizer com isso da seguinte forma, ó, a lei de Coulomb. Se, quando ele diz lá em cima que o módulo da força de interação entre as duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto. O que é produto? É o resultado de uma multiplicação, tá? Das duas cargas. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, que é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, carga 1 e carga 2, tá? E tem uma determinada distância. Então, olha aqui, eu tenho uma força 21 e uma força 12, tá? Como os sinais são iguais, o que é que está acontecendo? Está havendo uma atração entre a carga 1 e a carga 2, tá? Então, a lei de Coulomb ficou definida da seguinte forma. Força elétrica, tá? Ó, força elétrica é igual a constante, que é K, o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado que separa essas cargas, tá? Onde F é a força elétrica, toda força é medida em Newton, tá aqui, ó. Q1 e Q2 são as cargas elétricas pontiformes, que é medida em Coulomb, em homenagem a Charles Augustin de Coulomb. D ao quadrado, é a distância entre as cargas, que é medida em metros. E K é a constante eletrostática no meio, tá? No Sistema Internacional de Unidade, quem vai medir a constante é Newton, que vem de força, metro ao quadrado, que vem da distância, sobre Coulomb ao quadrado, que vem das cargas. Isso aí a gente vai ver mais tarde durante a resolução dos exercícios. Ficará melhor entendido. A constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade é exatamente isso aqui, ó. Tá? O valor da constante, denominada constante eletrostática, depende do meio em que as cargas se encontram. Essa constante, que é representada por K, é definida no Sistema Internacional por Maxwell, né? As equações de Maxwell que a gente verá mais na frente. K é igual a 1 sobre 4π epsilon. Tá? Então, a partir do momento que eu pego 1 dividido por 4π epsilon, eu vou encontrar a constante de proporcionalidade proposta por Maxwell lá na lei que ele define. Nós veremos lá no terceiro bimestre. Onde epsilon essa letra epsilon é a permissividade absoluta do meio onde se encontram as cargas. Tá? Então, olha aqui, ó. Essas cargas serão, como meio é considerado o vácuo, nesse dialeto que nós temos no Sistema Internacional. E esse valor aqui, ó, epsilon 0 é igual a 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, Newton elevado a menos 1, metro quadrado elevado a menos 2, Coulomb ao quadrado elevado a menos 2. Ou seja, resumindo, nós ficaremos aqui da seguinte forma, ó, a constante de proporcionalidade no meio será isso aqui, ó. Se pegarmos esses valores aqui divididos, nós vamos encontrar arredondado a constante eletrostática no vácuo, que vai ser o nosso estudo na lei de Coulomb, será isso aqui, ó. Constante, que é constante, porque ela não vai mudar. K0, ó, no vácuo, constante de proporcionalidade no vácuo, K0, vai ter esse valor. 9 vezes 10 elevado a 9, Newton, que vem da força, metro quadrado, que vem da distância, sobre Coulomb ao quadrado, que vem das cargas. Então, ficou definida a constante de proporcionalidade no vácuo, dentro da lei de Newton, será esse valor aqui, que não vai mudar, tá? Em outros meios, aí é diferente, mas o objetivo do nosso estudo será o vácuo, então será esse valor. 9 vezes 10 elevado a 9, Newton, que vem de força, metro quadrado da distância, sobre Coulomb ao quadrado das cargas. Então, nós temos aqui, ó, o gráfico da lei de Coulomb, para mostrar melhor. Se mantivermos fixos os valores das cargas e variarmos apenas a distância entre elas, o gráfico da intensidade em função da distância tem um aspecto de uma hipérbole, que é exatamente isso aqui, ó. Tá, ó. Eu tenho aqui, ó, força medida em Newton, distância que é medida em metros, tá? Então, se a força 4 vezes e a distância,
Então nós temos o quê? 4 vezes. Eu aumentar a distância 2 vezes, força vai variar para 4, tá? Então se eu tenho a distância 2 vezes, 4 vezes, tá? Ou seja, em cima, se eu tenho as cargas em cima, será o quê? Será uma proporcional, tá? Diretamente proporcional. Aumentando uma, aumenta outra. Embaixo a distância será inversamente proporcional. Aumentando uma, diminui a outra, tá? Ficou definido dessa forma aqui, como se diz a lei de Coulomb. Então o gráfico é uma hipérbole, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Então pelo gráfico nós vamos ter, trazendo daqui e colocando no gráfico aqui, ó, ficará da seguinte forma aqui, ó. Será uma hipérbole, tá? Então eu tenho aqui, ó, a distância, tá? E para cá eu tenho a força. Eixo das ordenadas eu tenho força, eixo das abscissas eu tenho a distância, tá? A distância vai ser medida em metros aqui, ó. Então será que é nada mais nada menos do que uma hipérbole. Quando eu pego a distância aqui, ó, 4 vezes, aumenta a força para 16, tá? Quando eu pego a distância, aumenta a distância 2 vezes, aumenta a força para 4 e assim sucessivamente. Então quando a ligação desses pontos, fazendo o cruzamento entre distância e força, o gráfico será uma hipérbole. Ou seja, esse gráfico aqui é chamado de gráfico sobre a força, tá? O que é medida em mil, vezes a distância que é medida em metro, ok?